Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine as nossas almas, as nossas mentes, de todos nossos irmãos e irmãs que vão escutar esse Evangelho da noite e assistir. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui presente, pelo corpo físico, pela saúde, pela paz, por tantas pessoas que já interagiu conosco nessa existência. Só temos que agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, por essas bênçãos que derrama sobre todos nós e dar condições para todos os seus filhos crescer, desenvolver, se aperfeiçoar aqui nessa casa abençoada do planeta Terra. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades. Todos. Não tem nenhum que é privilegiado de Deus, mas são todos que temos andando, caminhando, marchando em busca de um futuro melhor para nós, para a nossa família, para o nosso vizinho, para todos o nosso planeta Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Hoje, então, nosso Evangelho da noite vai ser no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 14. Caridade para com todos. Porque nós temos um momento tão complicado, tão tumultuado, né? Tão agitado, que nós estamos passando nesse período, né? Nessa transição, que é tão bom quando você escuta uma palavra de amor, de caridade, né? Sem truculência, né? Sem discussões, né? Sem raiva de ninguém, sem ódio, sem rancor, né? Com muita calma, com muito carinho, com muito respeito um para com os outros, né? Muita tolerância. Esse é o caminho dos verdadeiros cristãos na Terra. Nós, como espírita, cristão espírita, nós temos grandes deveres para cumprir, né? Se nós temos direito, temos muitos deveres também. E esse fora da caridade e caridade para todos, isso é muito importante. Nós vemos quantas frases bonitas aqui que os espíritos superiores trouxeram para nós por intermédio de Allan Kardec, que veio no século XIX, né? No meio do século XIX, codificou 5 livros para nós, cada um mais fantástico do que o outro. Já falamos muitas vezes que a caridade existe em muitas modalidades, dando o ensejo às criaturas de todos os níveis de praticarem. Todos nós podemos praticar a caridade, do mais rico ao mais pobre, do mais intelectual ao mais simples. Todos podemos fazer a caridade. Não precisa de dinheiro para fazer a caridade. A verdadeira caridade pode praticar até sem o dinheiro, porque a caridade verdadeira é a caridade moral, cristã, que nós vamos ver aqui hoje, né? Nesse Evangelho. Se você já compreende o valor da benevolência, passe a fazê-la na mais pura expressão que a verdade apresenta. Quando nós tivemos essa benevolência, essa compreensão verdadeira, é uma verdadeira caridade que nós estamos praticando para com o nosso próximo, não é? Isso é caridade. Se você deseja identificar e exercitar a caridade verdadeira,
qual a ensinada pelos benfeitores espirituais, consulte o Evangelho, que lhe indica a caridade sublimada, que começa dando o pão a quem tem fome, veste ao nu, a água ao sedento, e vai levando na purificação de que o amor indica. O que é que o amor indica para nós? O que é que nós aprendemos dentro da lei do amor? É claro que dá o pão, dá uma roupa, um agasalho. Isso é a caridade mais fácil que tem. Essa é fácil. Agora, um perdão verdadeiro, tolerar as pessoas que nos ofendem, orar por quem nos persegue e caluniam, isso é muito mais difícil. Porque já é daí, aí depende muito já de uma grandeza da alma para praticar essa verdadeira caridade que Jesus aguarda de nós. O perdão é a caridade, o perdão é a caridade. Vejamos bem, o perdão é a caridade elevada. Quanto mais quando se esquecem as faltas e se ora pelos ofensores, copiando a Jesus, que disse: eles não sabem o que fazem. Isso é que Jesus se referiu quando estava na cruz, que todo mundo estava blasfemando e gritando contra Jesus. O que é que ele falou? Ele não se deixou de se desequilibrar. O que é que ele falou nesse momento? Isso é a verdadeira caridade. Pai, ó Pai Celestial, perdoa-se meus irmãos, que eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo, porque se eles soubessem, jamais nós ia crucificar a luz que veio no mundo, que era Jesus. E Jesus teve toda a compaixão. Sabe que nós temos essas condições hoje? De ajudar, perdoar, orar para aqueles que nos caluniam e nos perseguem? É muito difícil, porque nós temos o espírito crítico para a natureza. Sempre criticamos o próximo, sempre vemos um defeito no próximo. Isso não é caridade. Nós estamos se endividando com essas atitudes impensadas muitas das vezes. A caridade do entendimento, o entendimento é caridade também, diante da oposição do irmão, que ignora a vida reta, nos leva a examinar a faixa que ele vive. Se ele está ainda muito atrasado de brutalidade, nós temos que ter muito, muito carinho com essas pessoas, muita paciência, porque eles estão dando o que tem. Porque ninguém dá mais ninguém dá o que não tem. E se essas pessoas são muito brutas, é porque não tiveram tempo. E não tiveram os milênios que talvez nós já tivemos, né, nessa caminhada. Nós já aprendemos muito mais. E eles estão aprendendo. No futuro eles vão ser bons também. Não diz que os ruins se tornarão bons no futuro e os bons sempre se tornarão melhor? É assim a vida. Sempre a lei do progresso funcionando na nossa caminhada. O Espírito somente pode dar o que tem e recebe a verdade, a verdadeira caridade do exemplo, que não fere com violência humana. Basta dizer que a caridade é amor, e o amor é a concentração dos valores de todos os sentimentos do bem. Mas para nós conquistar e concentrar esses valores dentro de nós, isso depende de muito tempo, gente. De muitas encarnações. Porque nós temos um espírito muito lento na nossa evolução. Vamos precisar de milênios para aprender tudo o que existe na Terra. E muito mais que vem à tona para nós aprender, quanto tempo nós vamos levar? Nós temos que ter consciência disso.
Se nós morrer hoje, para onde nós vamos? Nós vamos para um lugar muito semelhante a esse, temporariamente, aprender lá também a estudar, e depois vamos retornar para crescer mais, aprender mais, perdoar mais aqui na terra, não fazer mais o mal para o próximo. Esse é o roteiro do verdadeiro cristão na terra. Se você ainda não sabe viver em paz em sua casa, se é um instrumento das trevas em seu lar, como pode receber a benevolência dos outros em outros lugares? Por isso é que os espíritos superiores ensinam que é muito bom que a fé acompanhe a caridade em todos os seus passos. Vejamos que tamanho de responsabilidade e compromisso que nós temos. Vejamos aqui na última frase. A fé acompanha a caridade em todos os seus passos. A fé sempre tem que estar junto. A fé e a caridade são duas alavancas que tem que caminhar. Porque a confiança nos alegra, nos ensina e nos dá a certeza do que estamos fazendo. E que a verdadeira fé é assegurada pelas nossas obras. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos fazer obras. Nós não vamos melhorar. Para que melhorar? Não tenho fé em nada. Nós temos que ter fé em tudo que nós vamos fazer. Tudo é projeto. Tudo é dedicação de cada um. Tudo é um esforço individual e coletivo. Mas sem isso, sem fé, nós não temos essa prioridade dentro de nós ainda. Então nós temos que acordar mesmo na fé, que nem Jesus falou, a fé transporta montanhas. Transporta, mas a maior fé está dentro de cada um de nós. A fé não transporta montanhas, montanha de terra, mas a montanha que Jesus está se referindo aqui, tudo é espiritual, porque ele faz uma comparação, né? Uma simbologia da linguagem dele alegórica, mas na verdade essa fé que Jesus quer de nós é os vícios que nós temos que tirar de dentro de nós, transportar de dentro de nós. Mas como transportar esses vícios? Com muito esforço, com muita dedicação, com muita coragem e com muita fé. E com muito amor para conosco mesmo e para com o próximo, que o próximo é toda a família humana. Agora, se nós não aprendermos nem amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Se nós não gostamos nem de nós mesmos, vamos no espelho e achamos, meu Deus, mas eu estou tão velho, eu estou tão enrugado, eu sou tão feio. Meu Deus, se eu pensar assim de mim, queremos que os outros pensem o que de nós? Nós temos que pensar bem de nós. Nós temos que se valorizar. Nós temos que saber que nós somos a melhor joia que Deus deu na terra, que somos nós. Se nós não amarmos o que nós temos e o que nós somos, como que os outros vão nos amar? E como nós vamos amar o próximo se nós achamos 1000 defeitos dentro de nós mesmos? Como é que não vamos amar o próximo? Nós vamos achar muito mais defeito nele. Agora, quando nós vencermos os nossos defeitos e saber que nós somos pessoa muito especial, muito especial cada um de nós vamos valorizar o próximo. Porque o próximo é a extensão de nós. Nós não vivemos sem o próximo, jamais. Se nós não tivéssemos o próximo ao nosso lado, nós não estávamos aqui. E nem vivia aqui. E nem aprendia a falar aqui. E nem andar. Se não tivesse o próximo para nos ajudar. Porque quando nós vemos aqui, nós não sabemos nem andar, não andamos. Nem falar, não falamos. Quem nos ensina? Não é o próximo? Quem é o mais próximo de nós? A nossa mãe.
Nosso pai, nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos. E aí vai sucessivamente para todo lugar, toda parte, se espalhando. Mas todos nós somos próximos, porque todos precisam do outro. Quando você vai andar numa tecnologia que foi descoberto, alguém elaborou, né, fabricou isso aí. E nós estamos se beneficiando de mãos fantásticas, amigas, que nós nem conhecemos as pessoas. Mas ele está deixando para nós aquilo que ele já fez para ele e para a humanidade. Quando o alimento vem até a nossa casa, tá certo, nós temos que trabalhar para ganhar um alimento, mas alguém plantou, alguém colheu. Quanto esforço! Que nós nem conhecemos essas mãos abençoadas, que por meio dessas mãos fantásticas e maravilhosas, que nós nem conhecemos pessoalmente, não venha matar a nossa fome? Não vem nos ajudar? Por que não amaram eles? Só porque não conhecemos? Mas são nossos irmãos, temos que orar por eles. Isto é caridade verdadeira. Para fazer a caridade não precisa de dinheiro. Você pode orar por uma pessoa, isso é a verdadeira caridade. Você pode orar pelos espíritos, porque nós escutamos onde ele estiver no universo, aonde o nosso ente querido estiver no mundo espiritual. Quando nós oramos para eles, eles nos escutam e sabem que nós estamos orando para eles. Mas quando eles estão muito atribulados ainda, que estão desencarnando e estão ainda muito doentes, às vezes já estão internados no hospital, às vezes no momento até eles não escutam, mas o enfermeiro, o benfeitor, o anjo da guarda vai falar para ele, ó, teu parente lá em tal lugar, os parentes estão orando por ti. E ele fica muito feliz. Mas a maioria ele vai escutar direto. Porque quando nós oramos para um espírito ou para um ente querido, nós estamos telefonando para ele, simplesmente isso. Por enquanto, ainda precisamos dos aparelhos, do telefone, da internet. Mas daqui mais uns tempinhos não precisa mais. Você pode se comunicar pelo pensamento, pela telepatia, que vai ser a grande comunicação do futuro, não muito longe. Ora, se nós podemos comunicar amanhã depois pela telepatia, com outros irmãos que estão lá em outros países, pelo pensamento, por que nós não podemos comunicar com os espíritos pelo pensamento? Eles têm mais facilidade do que nós. Porque estão fora desse corpo físico lá. Eles estão num corpo muito mais quintessenciado, muito mais leve, com muito mais capacidade de entrar em comunicação conosco. Nós aqui temos medos e não queremos e não acreditamos muitas das vezes. Então, a espiritualidade vamos tudo trazer no tempo certo. Nós temos que amadurecer mais, crescer mais. Senão não temos como ter mais comunicações. As comunicações vêm de acordo com nossos conhecimentos e nossas virtudes. Lembremos-nos sempre daqueles que se declaram nossos inimigos. Vamos lembrar desses que se declaram nossos inimigos, orando por eles. Sem mágoas, sem pressentimentos, e sem fugir das suas presenças. Que a coisa mais difícil é isso. Quando alguém faz um mal para você, além de você não perdoar, não querer perdoar, você diz, essa pessoa, quanto mais longe passar de mim, melhor. Eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Tomara que um caminhão passe por cima. Que perdão é esse, gente? O perdão verdadeiro é aquele que bota uma pedra em cima e não se lembra mais, esquece e ora por ele. Esse é o perdão. Enquanto nós não perdoarmos de verdade, nós vamos bater cabeça um com o outro, aqui no mundo espiritual. Então vai e vem. Você não perdoa, ele também não te perdoa, o que é que vai acontecer? Um vai prejudicar o outro sempre. Então nós temos que perdoar. Porque Jesus falou que tem que perdoar não uma vez, 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Ele falou para Pedro. Porque não os apóstolos tinham essa noção do perdão tão profundo. Por isso que Pedro falou, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão?
Ah, Pedro, perdoar 7 vezes 7 vezes cada ofensa. Já dá 470 vezes, 460 vezes cada ofensa. Mas não é isso que Jesus disse. Perdoar, Pedro, indefinidamente. Perdoar infinitamente. Cada ofensa que for feita a ti, a vós. Cada ofensa que nós recebemos, nós temos que perdoar. O perdão é sem limites, gente. Como é que eu posso receber as dádivas dos céus se eu não perdoo? Isso aí vai comigo. Isso aí é um peso, um magnetismo inferior que nós levamos junto conosco. E está gravado dentro de nós. E um dia nós temos que abraçar essas pessoas, pedir perdão lá no mundo espiritual, um pedir para o outro, se abraçar, fazer uma análise aonde nós erramos aqui e vamos lá fazer um projeto junto com a espiritualidade maior para descer aqui juntos de novo. Para vir aqui, aprender a se abraçar aqui e se perdoar. Não tem como correr disso, gente. Por isso nós estamos aqui até hoje, perdendo tempo. Porque nós nunca sabemos perdoar verdadeiramente. Enquanto nós não perdoarmos, nós somos doentes. Muito doentes. Porque a verdadeira cura é o perdão. O perdão verdadeiro é a verdadeira cura. É o maior remédio que tem na face da terra, para o corpo e para a alma. Se chama perdão e amor. Não tem outro método para se desenvolver aqui se não for isso. E é tão fácil, mas se torna tão difícil, né? Por causa do nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, aí se torna mais difícil. Lembramos-nos sempre daquele que se declaram nossos inimigos. Claro, orando sempre por eles. Aqueles que ficam esperando a oportunidade para os devidos descontos da maledicência, ainda se encontram com os corações envolvidos na discórdia, sem esquecer o mau trato. Enquanto nós não vamos se reconciliar, isso é orgulho. Eu não vou lá, jamais. Ainda vou pensar se ele vir até mim, se eu vou perdoar. Isso é muito orgulho, gente. Como que você quer ser feliz? Você não corta essas arestas, não ampara, não elimina essas arestas de você, que é a falta de perdão. E quer que eu não vou até ele, jamais. Não vai hoje, mas lá no mundo espiritual você vai. Porque lá não tem outro caminho. Porque lá você sabe quem é ele e ele sabe quem é você. E sabe onde é que vocês erraram. E por que erraram e por que vocês estão sofrendo. Daí não tem jeito. Daí tem que se reconciliar. E daí vai levar muito tempo. Por isso que Jesus falou, se reconcilia agora é quando está indo no corpo físico. Porque depois vai ser muito difícil, porque vai demorar muito tempo. Vocês vão perder muito tempo nessa caminhada. Por teimosia, por não saber perdoar. O perdão é fantástico, gente. Aqueles que sempre ficamos esperando que os outros venham até nós. Nós não temos coragem de ir até eles, porque é orgulho que não deixa, né? Vamos lá. Perdoai, deixando entrar a luz da fraternidade universal dentro de você. E ainda sustentando a paz. O perdão vai trazer a paz verdadeira dentro de cada um de nós. Ele é a harmonia divina, filha da felicidade. Ninguém nessa terra, ninguém, pode ser da religião que for, da filosofia que for, da ciência que for, da riqueza que tem, da pobreza, se você não perdoar, você não é perdoado. E nem Deus te perdoa. Não tem lá no Pai Nosso? Pai, perdoa minhas dívidas, dos meus devedores, das pessoas que me ofendem, me perdoa, Senhor, à medida que eu tenho perdoado eles. Mas se eu não perdoar a quem me ofendeu, como é que Deus vai me perdoar? Ele vai dar o perdão para mim de acordo com o que eu estou dando o perdão. Daí eu estou livre. Mas quando fizer isso, meus irmãos, somos doentes.
continuamos doentes, infelizes. Vejamos bem o valor que tem a humildade, o perdão com humildade nos nossos corações. Tem pessoas, irmãos nossos, às vezes acontece até conosco também, que às vezes não temos, às vezes, coragem nem de perdoar um parente, um familiar, um filho, um pai, um avô. Não temos, às vezes, coragem nem de perdoar os próprios familiares. Como é que nós vamos se encontrar no mundo espiritual? Que nós vamos se encontrar. Não tem jeito, nós somos eternos. Nós somos almas imortais, nós vamos se encontrar de novo. Que situação que nós vamos se encontrar? Por falta, às vezes, de um perdão, de um abraço fraterno. Quem tem alguém que deve, vai perdoar, gente. Se você não conseguir pessoalmente, fisicamente perdoar no momento, ore, comece a orar por ele. Comece a orar por ele. Chega à noite, antes de você dormir, ora um Pai Nosso e ofereça para essas pessoas que não simpatizam com vocês, conosco. Isso é um perdão verdadeiro. Ele não vai suportar isso aí. Muito breve ele vai vir atrás de ti. E se não vir nesta, quando se encontrar no mundo espiritual, ele vai ficar com vergonha de você. Porque lá ele sabe que você orou por eles. Lá ele sabe quantos mal não aconteceu para ele por causa das suas orações. Ele vai ficar com vergonha. Puxa, eu achei que você era o meu inimigo e quanto você me ajudou com as tuas preces, com o teu pensamento. E isso nós temos que fazer, isso nós podemos fazer. E fazer quando? Agora. Começar hoje. Eu vou pedir, por favor, quem tem alguma intriga com o parente, vamos se reconciliar, gente, para não deixar para o futuro. Que vai ser muito mais doído, muito mais penoso, com muito mais dificuldade. Para quê? Protelar uma coisa que nós podemos fazer hoje, gente. Quantas pessoas que não conseguem morrer na hora porque não tem um perdão de um parente? Eu queria que tal fulano viesse me conversar, queria conversar com ele, me visitar. Eu não vou morrer enquanto ele não vir. Quantas coisas acontece isso? A pessoa está com a consciência tão pesada que não tem nem coragem de deixar o corpo. Porque ele sabe o tamanho da dívida que ele tem. E quando nós tivermos condições e o merecimento e o mérito de se encontrar no corpo e se perdoar, nós estamos dando um grande passo para a nossa felicidade, agora e no futuro. Qualquer ponto de compreensão que você acender na Terra, em qualquer lugar do mundo, estará ajudando o Cristo a estabelecer o reino do amor na face da terra. Vejamos bem, quando nós perdoamos e amamos, nós estamos ajudando na tarefa do Cristo. Quando visitar um enfermo, não esqueça de completar a caridade, ativando a fé em seu coração. A fé que remove o ambiente de tristeza, com certeza, e cura enfermidade. Você vai orar, se não tiver fé, não adianta nem orar. Tem que chegar lá e ter certeza que a tua fé vai fazer efeito. Tem certeza que essas orações vai ser fantástico. Uma ajuda imensurável daquela criatura. Daí sim, daí a fé vai ter um efeito fantástico, porque você está emitindo o magnetismo com muita força pela tua fé. E ainda mais, a fé é condutora da esperança. É o companheiro mesmo em dificuldades. Notarás um sorriso em seu lábio, compreendendo o valor da amizade. Quanto é bom chegar no enfermo, além de você vai fazer oração com muito carinho, você ainda abre um sorriso para ele. Ele vai ficar muito feliz. Que ele às vezes não tem condições, nem ele dá um sorriso pela dor que ele está passando. Mas já pensou receber uma oração e um sorriso junto? Um carinho? Vai melhorar 70% da tua enfermidade. Assim dizem os médicos espíritas. Diz que quando a gente faz uma oração com um doente que temos bastante fé, bastante tranquilidade, diz que nós ajudamos no mínimo 80% da enfermidade dele. Que coisa mais boa, né? Vamos lá. Mas não escolha a quem fazer a caridade. Fazer para todos. Por isso que diz o título. É para toda a caridade. Para todos. Todo tem o direito
a essa bênção de Deus, que o Espiritismo é capaz de mostrar como era feito pela presença do Mestre, que falando fazia a caridade sublimada e calando irradiava o puro amor para a humanidade, deixando um saldo de fé na sua postura divina. Então, Jesus é o exemplo. Onde ele passava, ele irradiava tanta luz, tanta bondade, tanta alegria, que ia curando a todos e a todos que chegavam até ele. Porque ele tinha essa evolução espiritual. Ele tinha esse amor puro, que ele doava. E tinha fé suprema. Por isso que Jesus fazia a diferença. Mas nós também podemos fazer a nossa diferença. Depende, com certeza, como nós vamos se comportar daqui para frente. Em primeiro passo, que eu sei que não é fácil para ninguém na Terra, é você construir uma família com dignidade. Todos nós temos dificuldade, mas nós temos um dever para com Jesus de melhorarmos o nosso procedimento, o nosso comportamento. Fazer aumentar o nosso amor, a nossa fé. Para com quem? Para aqueles primeiros que mais precisam de nós, que são os nossos familiares. Nunca arrumar encrenca com o nosso familiar por causa de herança material, gente. E o que mais acontece hoje, é difícil uma herança sem um transtorno material e espiritual. Para que isso? Para quê? O material vai levar nós a algum lugar, para o céu? Não vai. Isso fica aqui. Coitado daquele que já deixou aqui, né? Que já não soube dividir, não soube repartir, não soube colaborar com aquilo que tinha nas mãos, vai sofrer, já está sofrendo no mundo espiritual, por aquilo que ele não soube manipular direito. Agora nós vamos ficar brigando por isso, se encrencando e deixando dívida para o futuro entre nós? Não vale a pena, gente. Deixa eu falar uma coisa com sinceridade, para nós compreender bem. Eu só quero dizer uma coisa para todos que estão me ouvindo. O universo é nosso, gente. E nós somos a luz desse universo. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos a luz do universo. E nós somos dono do universo, porque nós somos herdeiro do universo. Porque esse universo é do nosso Pai. Se é do nosso Pai, nós somos herdeiro dele. É de todos nós. E são uma riqueza que nós nem temos noção do que nos aguarda no futuro. E nós ficamos brigando aqui por causa de picuinhas. Arrumando encrenca, intriga, para demorar muitos séculos depois para recuperar. Então, o Espiritismo, na função de cristianismo, ele vem nos ensinar a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, que é toda a doutrina de amor, toda a doutrina de tolerância. Nunca se paga o mal com o mal, mas sempre se paga o mal com o bem. Isto é um conselho de um amigo que aprendeu essas lições e está todos os dias lutando, brigando consigo mesmo, para cada dia ser melhor. Que Deus nos abençoe, que a luz do Cristo esteja presente em nossos corações, em todos os momentos das nossas vidas na Terra. Que nunca falta e nunca vai faltar essa misericórdia de nosso Pai Celestial e o bem que Jesus está fazendo para nós há milênios. E vai continuar fazendo, até levar nós a Deus. Esse é o nosso Mestre. Obrigado, agradecemos os anjos protetores das nossas vidas, que todos nós temos. E até sábado, se Deus quiser, às 20 horas, eu quero falar sobre a reencarnação. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e um beijo no coração de todos.